Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite. Vamos passar a palavra para a nossa companheira Tânia Rosa, que fará a leitura da página. Boa noite a todos. A página do livro Mãos Marcadas, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. No templo da carne. O corpo físico é sempre o equipamento de ação que o espírito romeiro do progresso é capaz de receber com proveito, consoante as necessidades e méritos que lhe caracterizam a experiência. Qual acontece na esfera humana em que se atribuirá a cada criatura um instrumento que possa manejar para o bem comum, cada espírito, em se materializando na terra, usa o veículo carnal que lhe seja adequado à luta imprescindível. Entre os homens não se confiará o leme da usina elétrica ao adolescente irresponsável, nem se colocará o explosivo, destinado a cinzelar as formas da natureza nas mãos da criança incapaz de apreender-lhe o perigo. Ninguém se lembrará de entregar o tesouro da coletividade ao delinquente que a penitenciária recolhe, nem se dará ao tribunal a cabeça do analfabeto. Assim é que na reencarnação cada alma detém os recursos que mereceu. É por isso que, embora identificados na espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. A justiça funciona para cada ser na pauta dos prêmios que conquista ou dívidas que amontoou. Conserva a tua vestimenta de carne, acima de tudo, o uniforme de trabalho que o Senhor te concede à vida para que te refaças do passado obscuro na direção do luminoso porvir. Ainda mesmo agravado de achaques ou deformado por dolorosas mutilações, incompleto ou enfermiço, aleijado ou desagradável à vista, teu corpo é bênção de Deus em teu próprio favor, buril que te cabe aprender e servir, sofrer e lutar dignamente, aprimorando a própria alma que um dia, se quiseres viver no padrão de Jesus, comparecerá liberada em pleno céu na condição de obra-prima. Muita paz a todos. E assim, meus amados irmãos, após a leitura dessa belíssima página, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, todo amparo e misericórdia para conosco. Que neste momento, com os nossos corações e os nossos pensamentos elevados aos céus, rogamos a Jesus, nosso Mestre Divino, por cada um de nós, que Ele derrame as suas bênçãos benfazejas sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa de Isaac Lima, sobre todos os nossos irmãos, tarefeiros da sua seara bendita, e juntos, irmanados num só pensamento, que possamos vibrar por todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus em suas vidas, que possamos vibrar por todos os enfermos, onde quer que se encontrem, seja nos hospitais, seja nas ruas, seja nos seus lares, enfim, onde houver um lamento de dor, que a luz divina do nosso amado Mestre possa iluminar cada mente, cada coração, guiando seus passos sempre no caminho da luz.
E assim, agradecendo a espiritualidade amiga pela presença aqui entre nós, que nós possamos dar início à nossa reunião desta noite. Agora vamos passar a palavra para a nossa querida Mônica França, que fará o estudo da noite, tendo como referência o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. E fala sobre o cuidar do corpo e do espírito. A gente vai começar lendo esse trecho do Evangelho. É pequenininho, a gente pode recorrer a ele. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral. Para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Os dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e os dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insanas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizeste passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Quem nos trouxe essa passagem foi o espírito protetor, chamado Jorge.
em 1863, na cidade de Paris. Então, meus irmãos, eles colocam aqui sobre... Ele fala de dois sistemas, né? Os ascetas e o materialismo. E, para a gente ter uma noção, eu fui procurar sobre o que é o ascetismo ou asceticismo. E é uma filosofia na qual são refreados os prazeres mundanos, onde se propõe a austeridade, né? Então, os ascéticos, né, defendem restrições autoimpostas que trazem liberdade, né, nas áreas das nossas vidas e assim como é que se diz? Um resistir, né, a potenciais impulsos destrutivos que eles colocam aqui. Asceticismo é associado aos monges, yogis e aos sacerdotes. Entretanto, qualquer indivíduo pode escolher levar uma vida ascética. Então, são essas vidas monásticas, né, com bem poucas coisas de alimentação, mas visando sempre, de alguma forma, conter as coisas, né, do corpo para purificar a alma. Já o materialismo, ele se baseia aqui, né, ele coloca aqui rebaixando a alma, quer dizer, não se importando para a alma, que só temos o corpo que importa, acabou o corpo, acabou a alma. E nós, né, sabemos, através da doutrina dos espíritos, que não se mantém dessa forma. E aqui eles colocam, né, se não fosse as relações, né, desse grande problema, né, com o espiritismo vindo em auxílio aos pesquisadores, se complicaria. E o que o espiritismo, meus irmãos, vem nos trazendo? A gente voltar um pouquinho, né, lá na sociedade romana havia um antigo satirista chamado Juvenal, e ele colocava assim: mente sã, corpo são. E o que a gente pode pensar sobre isso, refletir sobre isso? É a crença de que as pessoas ficariam mais felizes quando se esforçavam. E é uma frase também, né, uma expressão aqui latina que fala anima sana in corpore sano. Em corpore sano. Então, as ideias básicas que a gente tem são essas, né? No espiritismo, que o corpo é um recurso precioso que Deus nos concede como um espírito reencarnante, né? Para aquisição de novas e várias experiências terrenas. Pela importância, o corpo deve ser preservado contra tudo que possa, né, causar um desgaste prematuro. Então, nós devemos ter esse cuidado, preservação do nosso corpo físico. E também ele coloca aqui, né, que a gente não tem que ter, como fala aqui, né, materialismo, essa autoadoração pelo nosso corpo também, né, se portar com critérios, com sabedoria. Portando com critério e sabedoria e
fazendo, né, que seja bem dirigido, como ele coloca aqui, né, não como um cavalo mal desgovernado, mal dirigido. Então ele fala, né, que o corpo auxilia o espírito nesse processo, né, de aquisição de experiências. E se ele é maltratado, né, negligenciado de alguma forma, pode nos causar um grande fracasso nessa jornada terrena. Então, um cuidado que devemos ter. Ao mesmo tempo, como ele falou aqui, né, não desprezarmos o corpo. Ele seja perfeito ou não, né, tendo suas mazelas, e de acordo com cada necessidade de cada irmão, de cada espírito, no seu planejamento encarnatório, ele vai receber na existência, né, esse veículo físico que é adequado para nosso reajuste e evolução de cada indivíduo. Então, é colocado aqui, o corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do espírito, e assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. E o que eles vêm falando, né, sobre essa parte que eu falei do mente sã, corpo são, mentalidade sadia, esse preceito, ele às vezes é observado na parte do materialismo, né, do atletismo, né, das coisas mais físicas, mas ele tem esse papel importante, que a gente sabe que tudo que se passa de alguma forma, né, pelo corpo é reflexo do espírito. E também, né, como a gente ainda está encarnado, algumas mazelas do nosso corpo, alguma coisa que a gente possa causar, de infligir ao nosso corpo, também é passado, né, ao nosso perispírito, ao nosso espírito, ao nosso corpo perispiritual. Então, o nosso muito cuidado com esse nosso bem-estar que às vezes a gente deseja tanto. E aqui, né, como a gente está falando, é quase, não é possível desassociar, né, a mente do corpo e vice-versa. Que a gente equivale a dizer, né, o espírito da matéria. Então, a gente não consegue ter essa desassociação. Então, tudo que a gente pensa, tem nas nossas vibrações, no nosso psiquismo, né, no mundo interno, ele vai, de alguma forma, preponderar sobre o nosso mundo, né, nossa casa, esse corpo físico que é a nossa casa também, né? Então, no texto, né, o nosso irmão Jorge, ele fala uma palavra bem interessante, né? É preponderante, que possa viver em equilíbrio. A palavra equilíbrio, que nós saibamos ter esse equilíbrio. E vou ler um trechinho que fala assim, ó: uma saudável disposição mental se reflete no conjunto físico em forma de bem-estar, em razão das irradiações da usina psíquica que oferecem lubrificante para as engrenagens celulares. Quanto nossa disposição mental é importante para as nosso organismo físico celular, que passam a movimentar sobre um comando equilibrado. Então, eles colocam assim também: a cada dia os cientistas da saúde constatam mais evidências dessa realidade que foi identificada desde os primórdios da arte de curar, particularmente quando os pais gregos da medicina compreenderam que a mente é de relevante importância para a constituição harmônica
da existência humana. O mente são, o corpo são. E ele vem falando, na atualidade, as conquistas da psicologia vêm demonstrando que os fatores psicossociais são de alto significado para a conduta da criatura. Segundo a mesma, a hereditariedade tem uma contribuição de menor importância que a educação. O interrelacionamento pessoal, as pressões econômicas, as expressões afetivas que programam o indivíduo para a felicidade ou para a desdita. Então, tudo que chega até nós, no nosso entorno, né, é a parte da hereditariedade, né, a educação é importante, os interrelacionamentos pessoais, né, com as outras criaturas, com os outros irmãos. Pressões econômicas, sim, porque nós vivemos ainda no mundo material, né, materialista. As expressões afetivas, tudo isso pode nos equilibrar ou desequilibrar, conforme as nossas condutas. Como consequência, essas condutas produzem reflexos muito fortes na área da saúde, facultando o surgimento de enfermidades ou preservando o conjunto em boa atividade. Novamente a palavra equilíbrio. Se nós não conseguimos essas condutas, né, elas refletem em nosso corpo e campo material, surgindo enfermidades, debilitando nossa saúde ou preservando, né, conforme o equilíbrio, né, uma boa atividade desse organismo, dessa usina, como ele falou. E é colocado assim, os comportamentos estressantes, o hábito de recalcar sentimentos agressivos, a conduta conformista exterior e rebelde interna, o acumular de ressentimentos ou paixões perturbadoras, as ambições desmedidas, o alto desamor transformam-se em toxinas elaboradas pelo cérebro. Como constante às vezes, né, essas nossas baixas vibrações que nos causam, né, esses desequilíbrios. Essas toxinas elaboradas pelo cérebro que sofrem o impacto da inarmonia mental, produzindo esses venenos, olha só, gente, que espraiam pelo sistema nervoso central e terminam por fixar-se em departamentos orgânicos, especialmente naqueles mais sensíveis, quais os aparelhos gástricos, respiratórios, genésicos, estabelecendo desconcerto geral. Então, onde o nosso corpo, né, for mais deficiente, nós vamos ali, né, fixar essas toxinas que tanto nos desequilibram, nos desarmonizam e nos causam mal, como ele falou aqui, né, nos envenenando. Então, muito cuidado, meus irmãos, com essas nossas atitudes ainda, né? Então, é o vigiar e orar sempre, cuidando do nosso espírito, dos nossos sentimentos. E, por outro lado, né, os sentimentos de esperança, de fé, de amor, de alegria, de paz e as ideias edificantes proporcionam altas cargas de energias salutares que são conduzidas pelas moléculas dos peptídeos em forma de endorfinas, interferon, interleucinas e outras substâncias equivalentes que restabelecem a equilibrada mitose celular, recuperando das desarticulações, estimulando os leucócitos e gerando circuitos de vibrações bem estruturados. Para quem estuda biologia, ciência,
todo um processo aí, químico, físico, biológico, em nosso organismo, né, físico. E ainda tem aqui a outra parte. O amor, por exemplo, é de natureza fisiológica, embora se expresse como sentimento do ser profundo, já que ele pode ser detectado do ponto de vista quântico na condição de fótons, enquanto o medo e a ira se podem apresentar como elétrons. Os dardos, né, que os espíritos colocam às vezes na literatura, né, espírita, o quanto o medo paralisa, a ira, né, lança dardos, e o amor nos envolve em fluidos benéficos. Continuando, o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Muito interessante isso, meus irmãos, porque é um processo, né, orgânico, físico, químico, que envolve, né, todo esse sistema que é uma nossa máquina, no nosso corpo material. Assim sendo, as descargas mentais transitam através das referidas moléculas dos peptídeos por ambos os sistemas, o sistema nervoso simpático e também do imunológico, proporcionando efeitos decorrentes da qualidade de onda que são portadoras. Qual a qualidade de onda nós estamos carregando diariamente o nosso corpo? Às vezes a gente carrega o nosso celular, né? Coloca a carga. Qual é a nossa carga para o nosso corpo? Boa ou má? Né? Sentimentos de baixas vibrações, densidades mais densas mesmo, né? Vibrações densas, ou amorosas, acolhedoras, saudáveis. Essa interação corpo e mente é, por sua vez, resultado da constituição humana ser não somente material, mas essencialmente psicofísica. Olha o espírito aí, né? Portanto, trabalhada pelo espírito, que é o agente da vida inteligente e organizada na criatura. Então, meus irmãos, ele coloca, né? O espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Quando essas emissões são constituídas de ideias otimistas, pacificadoras, alegres, embora não ruidosas, surgem as respostas saudáveis no corpo, que se apresenta dinâmico, jovial, tendo preservado os seus, né, equipamentos, órgãos. No entanto, lembra que eu falei, né, como estamos carregando o nosso corpo físico. No entanto, se carregadas de energia deletéria, depressiva, inconformista, perturbadora, os efeitos apresentam-se danosos, agredindo as defesas imunológicas e desarticulando os mecanismos de equilíbrios que respondem pela saúde. Esse texto, né, que a gente comentou aqui, está no livro Dias Gloriosos, no capítulo 3, Interação Mente-Corpo, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Para a gente terminar algumas, né, umas palavrinhas, né, de alguns livros também. Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Ele diz assim: nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto,
somos nós fisicamente o produto do nosso eu espiritual. O que pensamos, né? Nós moldamos, nós nos revelamos no nosso corpo físico, material. E, para a gente terminando, né? Ele coloca aqui, Joana de Ângeles também. Jesus, o psicoterapeuta por excelência, advertiu com sabedoria e solicitude. Não faças a outrem o que não desejares que te façam, demonstrando que, de acordo com a sementeira, assim será a colheita. A saúde integral, portanto, será sempre o resultado de uma consciência sem culpa, de um coração dulcificado e de uma conduta equilibrada. Nossa conduta, né, diante e durante, né, esse processo de reencarnatório. Então, para a gente fechar, né, o nosso corpo é essa bênção, né, de Deus concedida ao nosso espírito. Por isso é indispensável, né, que nós cuidemos e tenhamos, né, o cuidado necessário, higiene física, preservação, abstenção, né, de produtos tóxicos, alcoólicos, alimentos excessivos, né, essas coisas que levam ao desgaste prematuro. E também, né, a parte espiritual, como que nós estamos nos equilibrando? Né? Uma saúde mental nossa, como está a nossa casa mental? Também higienizada? Vamos pensar, né? O corpo na escola da Terra simboliza a carteira da qual nos valemos e por isso devemos ter cuidado com carinho a fim de que esteja sempre em condições de nos servir. Amparemos-nos para que ele também nos ampare. Deixa eu ver aqui, no Conduta Espírita, para a gente terminar, meus irmãos, pelo Espírito André Luiz, que também está a história dele no livro Nosso Lar. Ele cometeu suicídio indireto, né? E esse irmão traz algumas orientações nesse livro, psicografado por Valdo Vieira, Conduta Espírita perante o Corpo, capítulo 34. Cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando assim contra o suicídio indireto. Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se a intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-se às atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la quando os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre,
tomar banho de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem, contudo, prender-se à adoração do próprio corpo. Critério e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo de que se dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo que precisa. Então, meus irmãos, mantenhamos, esse equilíbrio sempre e saibamos, que nós somos depositários e não proprietários, como diz o Evangelho aqui. Não nos iludamos, com isso. Nada nos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Muita paz a todos, meus irmãos. Agradecemos a participação das nossas amigas Tânia Rosa e da nossa querida Mônica França, pelo estudo desta noite, pelas palavras benditas com que elas nos presentearam, e que possamos, a cada dia, nos esforçar cada vez mais para seguir os ensinamentos do Mestre. Agradecemos, Senhor, a Ti e aos Espíritos amigos que nos sustentaram e nos sustentam em todos os momentos de nossas vidas, neste trabalho desta noite. Agradecemos, Senhor, pelo amparo que dispensa todos nós, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em humanidade. Te pedimos, Pai, que continue nos abençoando sempre, guiando nossos passos, iluminando os nossos sentimentos de amor, para que possamos vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Graças a Deus e graças a Jesus. Que possamos continuar, meus queridos amigos e irmãos, em nossas vibrações de amor, de cura, de saúde, de paz, de fé e de esperança, para todos aqueles nossos irmãos necessitados e que necessitam receber o passe à distância. Que esse passe seja a medicação necessária para o alívio dos seus sofrimentos e das suas dores. Continuemos vibrando para que os nossos irmãos, os médiuns passistas, possam ser assistidos e amparados pelos seus mentores espirituais e envolver a todos os nossos irmãos que estão sofrendo. Muita paz a todos. Que Jesus possa continuar conosco, envolvendo todos nós e a todos aqueles a quem amamos, os nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos de caminhada. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.